Olá, queridas! Quando eu ainda tinha Truth and Love, eu perguntei para as leitoras o que elas gostariam mais que eu falasse a respeito da língua. E aí tinha algumas perguntas, poderia ser sobre fofoca, poderia ser sobre mentira, sobre como conversar com as pessoas mais próximas de você e coisas desse tipo. E aí o que as pessoas votaram para que eu conversasse com vocês era acerca de como falar com Deus sobre os seus problemas antes de falar com as outras pessoas. Todas as ideias, então, que eu vou tirar nesse vídeo, eu tirei deste livro chamado Keep It Shut, que foi escrito pela Karen Eman. E Keep It Shut quer dizer mantenha fechado, e aí ela vai falar o que dizer, como dizer e quando não dizer nada. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, então, sobre oração, como falar com Deus antes de conversar com as pessoas sobre os seus problemas. Uma coisa interessante que a Karen diz é que ela percebeu que existe uma proporção. Quanto mais você ora, menos você fala coisas que não deveria falar. Ela percebeu que aquelas pessoas que ela considerava guerreiras de oração, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma vida de oração boa, eram pessoas que dificilmente falavam alguma coisa que não deveriam, dificilmente falavam mal de alguém ou dificilmente fofocavam. Então, existe essa proporção. Quanto mais a gente conversa com Deus, menos a gente fala o que não deveria com as pessoas. Quanto mais a gente conversa com Deus, melhor a gente se comunica com as pessoas. Ou seja, falar com Deus me ensina a saber falar com os outros. Isso porque Deus, eu creio que ele nos criou como pequenas esponjas, né? E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E eu acredito que o mesmo acontece no inverso. As boas conversações, elas ajudam nos bons costumes. Então, como esponjinhas que somos, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente absorve de quem Ele é e da essência do que Ele é. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue se parecer com Ele, inclusive na área de falar. Dificilmente a gente processa a vida primeiramente através da oração. Existe uma coisa que eu achei muito legal que ela falou, que é um processo pelo qual todas nós passamos quando nós temos um problema. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que funciona o processo. Em primeiro lugar, um problema surge. Então você recebe alguma notícia ou algo acontece na sua vida. E nós vamos fazer depois disso é que a gente vai pensar demais sobre o problema, pensar além do que deveria. A gente vai ficar processando aquela coisa na nossa cabeça até que o problema que talvez fosse desse tamanho fique, sei lá, 500 milhões de vezes maior. Depois dessa análise interna, o terceiro passo que a gente toma é contar para alguém. Geralmente a gente chama no WhatsApp aquela melhor amiga, eu sempre faço isso, né, Dani? E aí você vai começar a devagar sobre o seu problema e contar absolutamente todos os detalhes para aquela amiga. A coitada tem que ficar ali ouvindo sobre o seu problema como se ela fosse uma espécie de psicóloga, né? Daí a gente vai voltar meio que ao processo número 2, que era pensar e processar o problema, só que dessa vez com a análise da amiga junto. Então a gente vai pegar o nosso problema e analisar de acordo com o que a amiga falou. Aí o quinto lugar, que é aquele que eu sou realmente, pessoalmente, uma especialista, é que a gente vai ficar se preocupando mais e mais e de novo e mais e de novo e mais e de novo. E adivinha qual que é o sexto passo? Não chegar em nenhuma solução. E aí você se sente completamente perdida, o seu problema ainda tá lá e nenhum daqueles 6 passos te ajudou. E aí você tem uma brilhante ideia, você pensa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar sobre esse problema. Daí, peraí, e se você tivesse orado sobre esse problema assim que ele apareceu? Se você tivesse ignorado os 5 passos depois do primeiro, que é quando surge o problema, e tivesse pulado direto para orar sobre aquilo. E ela faz uma pergunta muito interessante: por que a gente não cai de joelhos antes de cair de boca ou de dedos na internet e no telefone? Por que orar não é a nossa primeira reação quando um problema aparece? Ela vai falar então sobre Daniel e o exemplo de Daniel. E uma coisa que ajuda muito nessa questão da oração, dos problemas, seria pensar o que você tem consumido. Daniel, a gente vê que ele não quis contaminar com as comidas do rei, e a gente tem que pensar o que tem entrado. Eu percebi pessoalmente que eu costumava assistir uma série de TV e ela era uma série bem sarcástica, e a maioria das piadas eram muito sarcásticas. E eu comecei a perceber que quanto mais eu assistia aquela série, mais sarcástica eu ficava. E por vezes de forma maldosa até. Então, como eu falei da esponja, né? Aquilo que a gente absorve é aquilo que vai sair.
Então, se você tem lido livros, assistido programas de TV, filmes, músicas, tendo companhias que não são boas, você pode ter certeza absoluta que é isso que vai sair. Você pode ter certeza absoluta que não vai ser a oração a primeira coisa que você vai buscar quando o problema aparecer. A gente vê também na história de Daniel. Gente, vocês vão me desculpar esse ruído, eu não sei o que tá acontecendo nesse apartamento de cima. A gente vê também na história de Daniel que ele não orava, ele não começou a orar quando o problema apareceu. Tanto que o problema apareceu justamente porque ele orava, né? O rei, ou as pessoas que trabalhavam para o rei, acusaram ele de orar, porque eles tinham que realmente só fazer seus pedidos e suas devoções ao rei. Então, pelo fato de Daniel orar 3 vezes ao dia, ele foi lançado na cova dos leões. E não foi o contrário, ele não começou a orar quando o problema surgiu. E com a gente muitas vezes é assim. Quando o problema surge, a gente não pensa em orar, porque quando não tem o problema, a gente já não estava orando mesmo. Né? Se a gente mantivesse uma vida de oração sistemática e consistente, com certeza quando o problema aparecesse, a gente teria muito mais facilidade de ter oração como primeira reação. E aí ela vai nos dar uma espécie de plano de como orar e pelo que orar. Então, em primeiro lugar, ela vai dizer que a gente deveria orar sobre a nossa to-do list, sobre aquilo que a gente tem que fazer naquele dia. Então, não sei se vocês são como eu, geralmente eu gosto de escrever exatamente tudo que eu tenho que fazer naquele dia como uma lista mesmo, pra ir riscando e dar aquele sentimento bom de que você tá cumprindo as suas tarefas. Mas ela diz que você deveria, no começo do dia, pegar essa lista e orar sobre ela, orar sobre absolutamente todas as atividades que você tem que fazer naquele dia. E ela vai dizer que a gente tem que, em segundo lugar, ser intencional. Faça do seu tempo de oração com Deus uma coisa tão importante quanto todos os outros itens da sua lista. Se você não pode perder aquela reunião e você não vai, então também trate o seu momento com Deus com a mesma importância, uma coisa que você não pode desmarcar e deixar pra lá. Ela vai dizer que uma coisa que ajuda bastante é ter uma espécie de diário de oração, onde ou você escreve, a irmã do meu namorado, ela escreve mesmo as orações dela num diário, e isso funciona pra ela, eu já tentei, não funcionou pra mim, mas talvez funcione pra você também. Ou simplesmente mantenha um diário no qual você vai escrever pedidos de oração, respostas de oração e versículos que tenham a ver com o problema que você está passando, a situação que você está passando. E assim você pode perceber como Deus responde, como Deus é bom e como aquele problema de ontem já não é o problema de hoje, porque Deus te deu graça em cima dele. E aí ela diz que, ao contrário de Daniel, dificilmente nós vamos lidar com leões ou com fornalhas ardentes como os amigos dele, mas que nós vamos lidar com nossos próprios problemas e que são problemas que nós precisamos lidar como Daniel fez, através da oração, e que a importância da oração é muito grande quando você vai lidar com problemas. Existe uma grande importância em buscar a Deus antes de buscar as outras pessoas quando você tem um problema, porque no final das contas ele é o único que realmente pode te ajudar, ele é o único que realmente pode resolver o seu problema. E uma vez que você foi até ele, que você deixou sobre ele todo o seu fardo, todos os seus problemas e suas dificuldades, aí sim, por que não conversar com uma pessoa com quem você confia, por que não buscar um conselho, mas não deixe que buscar a Deus seja a última opção. A minha oração, então, é que nós sejamos guerreiras de oração e não fracotes de oração, e que a gente possa sempre entender que buscar o nosso Rei, o nosso Pai primeiro, é muito mais importante do que buscar as outras pessoas, e definitivamente mais importante do que colocar nossos problemas no Facebook. Espero que tenha abençoado e que nós possamos crescer juntas na oração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!